Olá, seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. Hoje eu tô aqui na TV Cidade, no nosso estúdio querido, em Farroupilha, no canal 14 da NET. Olha só, eu tô cheia de medalhas. É claro que essas medalhas não são minhas, mas eu estava muito feliz querendo contar essa história desse parceiro da TV, desse meu amigo querido, o Ciste, conta pra mim como é que é ultramaratona. Foi lá, olha a brincadeira, amizade é um problema. Foi lá que tu perdeu os cabelos, meu amigo? Foi um pouco antes. Conta pra mim como é que é essa coisa da ultramaratona, de você ter feito na África do Sul, só você e mais um gaúcho representando o estado. Como é que foi essa história? Muito obrigado pelo convite, primeiro, né, Perla? É sempre uma satisfação estar aqui. Tudo começou em 2015, quando eu precisava emagrecer, né? Ah, então tá. Então... Isso me dá uma esperança, não foi agora? Não foi agora. Então, eu precisando emagrecer em 2015, busquei um grupo de corridas para que eu pudesse fazer algum exercício físico, já que eu não fazia nada, né? E emagrecer um pouco, melhorar a condição física, né? E assim comecei a correr, comecei a fazer umas provinhas de 5 quilômetros e tal. E essas provinhas e depois uma constância de treino acabaram me levando para a África. Que loucura. Então, falando um pouco da Conrads, que é essa ultramaratona, que hoje eu faço ultramaratonas basicamente e algumas maratonas de preparação. Eu tenho um treinador, uma equipe de nutricionista e tal. Então a Conrads, que é essa ultramaratona que acontece lá na África do Sul todo ano, ela é considerada a ultramaratona mais antiga do mundo. Olha que legal. Ela é uma prova que ela se iniciou em 1924 com alguns amigos que foram homenagear os seus colegas de exército que haviam morrido na Primeira Guerra Mundial. Então resolveram fazer uma corrida da cidade de Durban, na África do Sul, até a cidade de Pietermaritzburg, que é uma cidade a 90 quilômetros de distância, na serra, na montanha. Então ela sai de Durban, que é no litoral da África do Sul, e sobe a montanha até essa cidade de Pietermaritzburg. Uma altimetria média de 2.500 metros de altitude, né? Ou seja, o cara tá na beira da praia e resolveu correr 90 quilômetros serra acima. Serra acima, exatamente. E quanto tempo leva uma corrida dessas? No meu caso, que sou um atleta amador, né? Eu fiz o primeiro ano de 2019, que foi o primeiro ano que eu fui. Eu estava lesionado, fiz ela em 10 horas e 53 minutos. Esse ano agora, que foi o meu retorno, apesar de ter tido alguns probleminhas na prova, né? Porque uma outra maratona nunca é previsível. Ela sempre pode acontecer tudo, porque é muito tempo correndo, é muito tempo no mesmo movimento repetitivo, né? E tu tem que se alimentar, tem que se hidratar corretamente durante a prova, antes da prova, muito tempo antes, e durante a prova também, né? Então esse ano eu consegui melhorar o tempo, fiz 10 horas e 43 minutos. 10 horas correndo ininterruptamente. Ininterruptamente. Meu Deus do céu. É um bom desafio. Quanto tempo tu te preparou para isso? Uma ultramaratona dessas, você tem que construí-la durante alguns anos, certo? Por exemplo, uma pessoa que corre, vamos supor, 10 quilômetros, 20 quilômetros, assim, no final de semana, ela precisa pelo menos uns 2 anos intensificar com treinamento, enfim, toda uma preparação para poder correr uma ultramaratona, né? Porque ela é um desafio físico, mas muito mental, muito mental. É uma preparação mental muito forte, né? Insistiu, eu acho que passa a vida do cara na cabeça, né? Passa. E mais. Né? E mais. Porque tu passar 10 horas fazendo quase que uma repetição, né? O corpo quase que tu não tá mais pensando no que tu tá fazendo naquilo ali. Pelo menos é o que eu percebo, o que eu imagino, né? Então a cabeça deve realmente ser o teu maior aliado ou o maior inimigo. Exato.
Essa prova, ela por ser a ultramaratona mais antiga do mundo, né? Ela é uma ultramaratona que todos os corredores desejam fazer ela pelo menos uma vez na vida, né? Os africanos têm na cultura deles que pelo menos uma vez na vida eles têm que fazer a Conrads. Olha Sabe? que legal. Então ela é uma prova que reúne 20 mil corredores, teve esse ano. Minha nossa. Tu imagina, né? Uma cidade inteira correndo os 90 quilômetros na única... Só tem essa distância, né? Todo mundo só percorre essa distância. E a África do Sul literalmente para esse dia. Todos os canais de televisão ficam transmitindo a prova, as 12 horas de prova, porque ela dura 12 horas. Quem não completa ela em 12 horas é eliminado. Ou seja, tu tava bem. Completou em 10h40. Mais ou menos. O vencedor fez em 5 horas e 30, né? Os quenianos, os africanos em geral são muito bons corredores, né? Gente, 90 quilômetros em 5 horas. Ele anda mais rápido que o meu carro. Provavelmente. Provavelmente. Porque é uma estrada muito sinuosa, uma estrada de montanhas, e ela é uma prova que ela tem toda uma estratégia de corrida, porque ela vem, como você sobe muito, então ela vem te judiando fisicamente, sobe, desce, você vai tendo um esforço muito grande, né, durante o percurso, e depois, perto do final, você tem descidas absurdas, que você quase não consegue mais correr nas descidas, entendeu? Pela lesão toda que tu já está causando no teu corpo. O corpo está extenuado, e aí não consegue, tipo, tu tem que se segurar. Teve vários trajetos da prova que eu literalmente caminhei porque eu não conseguia mais correr na descida. Eu pedi assim, tomara que tenha uma subida logo, porque, né? Daí pelo menos traciona, exato, vamos dizer assim, né? Porque o impacto da descida nas tuas articulações é muito forte, né? Mas é uma prova sensacional, sabe? Ela é extremamente histórica, tem muitas histórias nela, tem toda uma história de 100 anos, né? De acontecimentos. Quantas familiares já não passaram por esse percurso, né? E ela tem todo um contexto também de arrecadação de roupas, calçados, alimentos para distribuir depois para as escolas. Que legal. Sabe? Por exemplo, todo o material usado que gera resíduo, como copos plásticos, copos de Coca-Cola, de refrigerante, desses suplementos que são dados durante a prova para os corredores, são milhares e milhares de toneladas de resíduo que sobra da prova. Tudo isso é arrecadado e transformado depois em mesas, classes escolares, por exemplo. Olha que legal. Os corredores, por ser muito frio na hora da largada, muitas vezes largam com alguma jaqueta, alguma roupa e depois acabam jogando fora. Não jogam fora, jogam para o lado. Uhum. E tem os locais que as pessoas recolhem. Então, por exemplo, eu comecei a correr às 5 da manhã, a largada, estava 3 graus. Minha nossa. Então, eu larguei de camiseta uma corta-vento. Um manguito, que a gente chama, e um corta-vento. E já no quilômetro 15, por aí, já aqueceu, né? Porque tu tá com o corta-vento fechado, ele aquece, teu corpo aquece, né? Aí eu tirei o corta-vento e já joguei num desses pontos de arrecadação, assim. E montanhas de roupa. Tu imagina 20 mil pessoas jogando a roupa ali, né? Então ela tem todo um histórico, assim, que acaba colaborando com a própria comunidade. Além da arrecadação financeira que é feita nas inscrições, também uma boa parte da arrecadação vai para as escolas, porque a África do Sul, assim como toda a África, né, a maioria dos países da África é um país, apesar de ser o país mais rico da África, ainda é um país bem pobre, né? E tu vê durante desigualdades extremas, né? Então, durante todo o percurso, tu acaba vendo muitas crianças pedindo o próprio suplemento que tu tá tomando, eles pedem ali o restinho, sabe? Tal, mas é sensacional, sabe? Assim como o desafio e tal, é sensacional. Indico que as pessoas... Existem outras maratonas aqui para se preparar para isso? Sim. No Brasil tem várias provas, né? As mais famosas é a Maratona de Porto Alegre, é considerada a melhor maratona do Brasil para se conseguir rate. Sim. Olha que legal.
tu tem que fazer um rating antes para poder se qualificar para essa prova, né? Não é qualquer pessoa que se inscreve e vai. Ah, não adianta só ter dinheiro. Não. Olha, tu precisa que ter legal. um Qualify, que chama, que é uma maratona sub 4 horas. Então, tu faz uma maratona oficial, né? Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis. Eles não querem ficar juntando gordinho por lá. Até porque, por exemplo, 2019 morreram 6 pessoas. Minha nossa. Apesar de serem atletas que se qualificaram, conseguiram a qualificação, mas acabam tendo problemas de Extenuante, desidratação, enfim, né? Não é uma prova fácil, né? Não é alguma coisa que qualquer pessoa vá lá e conclua, né? Então, além do Qualify, tem os pontos de corte. A cada trecho de 20 ou 30 quilômetros tem um ponto de corte que se tu não chegar até aquela posição em tantas horas, tu nem segue. Eles fecham a estrada e tu não segue, né? Para quê? Por quê? Porque aqueles que estão muito lentos, certamente não vão completar em 12 horas. Completar, Então, ela tem 6 pontos de corte e toda essa qualificação para que não aconteça coisas como todo ano acontece alguma morte, algum problema assim de ter que socorrer, né, as pessoas. É interessante porque não é uma coisa do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, pelo menos não do meu, né? Visível que não do meu, mas eu acho muito legal porque quando eu vi a tua matéria, quando eu vi tudo que tu postou no Instagram, a emoção de estar realmente cruzando ali, de estar completando essa superação que às vezes a gente olha e acha assim, ah, não, aquele cara, ele só faz isso na vida, né? Ou é uma outra coisa. Não, dá para conciliar. Uma vida profissional exigente como a de vocês, porque Clinisal, Mais Bela, franquias, corre para lá e corre para cá. Além de tudo isso, dá para colocar uma jornada sadia. Sim. Como eu te disse, né, até 2015 eu era um sedentário que pesava quase 100 quilos, né? E eu acabei mudando a minha vida enfim, hoje eu treino 9 vezes durante a semana, às 5 da manhã, eu já vou treinar, porque 8 horas a gente já tem que estar na empresa, e aí, muitas vezes a gente acaba chegando em casa às 9, 10 horas da noite, né? Então é bem comum, o nosso dia é bem corrido. Mas quem tem persistência e tem um objetivo a ser alcançado, consegue, basta querer, né? É simples, basta querer. Mas tem que querer mesmo, né? Tem que ter força e vontade. Como é que eu acho que o mais difícil são os 6 primeiros meses, né? Sim. O sair de toda aquela tua estrutura. Porque eu vejo por mim, eu já devo ter... Eu sou o ser humano que mais paguei academia na vida, né? As academias adoram isso. Adoram, exatamente. Porque vou lá, vou pagar esse anual que tá baratinho e tranquilamente eu devo ter passeado na academia umas 2 vezes no ano. Eu sempre comparo o início de um corredor como um navio, um transatlântico, vamos supor. O transatlântico, por exemplo, ele liga os motores, começa a ligar os seus motores, aquecer motores e tal, e ele tem toda uma inércia de toneladas para mover, até que ele comece a se deslocar pela água toda e depois ele vai embora e não para mais, né? Quer dizer, não para mais, não para, mas ele consegue deslocar toda aquela massa de passivo parada ali com uma certa demora, né? E na corrida não é diferente. No início, qualquer pessoa pode correr. Nós fomos feitos para correr, né? Inclusive, se tu for para Conrads ou para qualquer outro lugar, tu vê pessoas sem perna. Por exemplo... Tem um corredor lá, que é um caso que eu sempre cito, que ele é muito famoso na Conrads já. Ele já é a 10ª ou 12ª vez que ele participa e ele não tem uma perna. Amputado. É amputado. Ele corre com muletas e ele nunca completou. Eu achei que ele usava prótese. Não. Porque, por ser pobre, talvez, né? Ele corre com muletas. E ele nunca conseguiu completar a prova, ele sempre fica nos pontos de corte. E aí teve uma entrevista com ele que eu assisti na televisão de lá, e o cara perguntou, por que você não desiste, né? Tu já está na 10ª ou 12ª vez e nunca conseguiu completar. E aí a resposta dele foi, porque eu sempre chego mais perto.
Uau! Né? E quando tu vê esses exemplos, então, não tem como, né? Gente do céu, é emocionante. É emocionante. Eu me emociono com isso porque a gente trabalha, a gente batalha, corre, faz e vai atrás das coisas. E muitas vezes eu fico vendo pessoas que, puxa, são saudáveis, Tem mais estrutura. tem uma estrutura, podem, tem mais tempo, tem uma vida mais tranquila, digamos assim, e muitas vezes ficam lá na frente da TV, no telefone, comendo porcarias ali, depois a conta chega, né? E a conta chega em forma de perda de saúde, de doenças, enfim, né? Então, eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, vai para academia, vai fazer algum esporte, fazer alguma coisa, né? Porque o nosso corpo foi feito para isso. A gente evoluiu como ser humano caçando, correndo atrás de animais, né? A gente caçava animais grandes na pré-história e tinha que correr dias atrás daquele animal, né? Então, o nosso corpo é preparado para isso. E nessas provas, assim, tu acaba vendo exemplos, assim, sensacionais, né? Sensacionais. Incrível. Incrível. Eu acho que esses relatos, toda essa experiência, a jornada que um modelo de maratona, né, traz para a evolução emocional que a gente tem é gigante. Eu sei que eu não tenho a experiência da vivência, mas gosto muito de estar envolvida em processos que exijam esse desenvolvimento, essa dedicação para um resultado, né? Eu acho que é interessante, quanto mais a gente puder falar sobre isso, porque, claro, não é especificamente a questão, mas eu acho que a gente precisa tanto tratar isso como algo para jovens, como algo para as melhores idades, né? Eu acho que o nosso corpo, ele é uma máquina que se permitida a ela, vamos dizer assim, né? Ela se recupera, ela se coloca, se refaz. Mas a questão para mim, acho que o mais difícil é os 6 primeiros meses mesmo. Essa saída da inércia. Da inércia. E se você fizer uma comparação com a vida empresarial, por exemplo, ou a vida de trabalho de qualquer pessoa, o processo é o mesmo, sabe? O processo de uma construção de uma empresa também é assim. Ele é demorado, ele é dificultoso, é aquela carga tributária, todas essas dificuldades que o empresário tem, o processo é o mesmo da construção de um atleta amador, ou enfim, profissional muito mais, né? Mas um atleta amador que tem todos os seus desafios diários e tal, para chegar numa maratona, por exemplo, 0,07% da população mundial já fez uma maratona. Sabe? E desses 0,07%, menos de 1% são ultramaratonistas, né? Então, apesar de ser uma quantidade enorme de pessoas, proporcionalmente é mínimo, né? E quando tu traz isso para comparação com o empresariado, cai certinho, sabe? Eu acabo muitas vezes falando até em algumas empresas, assim, fazendo essa correlação do empresário, da construção daquele empresário, até ele ter todo o conhecimento, todo o preparo, porque ele acaba tendo que se preparar também, né? Estudar, buscar ajuda, né, da nutricionista, da assessoria, né? Do treinador, do contador dele, enfim, das pessoas que vão ajudando na construção daquela empresa e na construção daquele corredor, no caso, né? Então, a jornada é a mesma, sabe? Quando você tem um objetivo, acaba que a jornada é bem parecida, sabe? É muito legal essa tua... trazer pra gente essa similaridade entre a experiência do CIST maratonista com a experiência do CIST empreendedor, empresário, né? E dentro desse relato, CIST, de adversidade, ou como tu mesmo acabou de dizer, a nossa vida é uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros. Exatamente. Né? Ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma prova de resistência, né? Ela é uma prova de resistência. Eu acho que você colocou alguns pontos muito importantes ali.
para provas de resistência, ou seja, para empreender, para sobreviver num país como o nosso, né? Para ter crescimento, tanto pessoal quanto profissional, precisa de ajuda. Ajuda. Colaboração, tu não faz sozinho. Humildade. Né? Humildade para saber para buscar pedir, ajuda. buscar ajuda. E eu vejo que desconstruir o ego, exato, né? Exato. Porque, cara, é uma maratona. Eu não vou estar bem os 90 quilômetros. Não, exatamente. Né? Eu vou correr bem os meus 15 primeiro, depois vai dar um chute. E durante a prova, por exemplo, vamos pegar a Conrads mesmo, que são 90 quilômetros. Durante a prova, você tem vários momentos que você está bem e depois tem momentos que você está muito mal, cansado fisicamente, psicologicamente abatido por algum problema, sabe? Que acontece problemas durante a prova. Nessa prova, Imagina, por exemplo... deve dar calo, assar, 90 quilômetros, tá louco. E nessa prova, por exemplo, eu acabei levando a minha GoPro numa pochetezinha e eu acabei perdendo a GoPro. Quando eu fui pegar uma cápsula de sal, ela caiu e eu não vi. E aí no quilômetro 20, quando eu fui pegar ela para tirar algumas fotos, assim, perdi minha GoPro, sabe? E aí, aquilo toda a emoção, eu fiquei pensando da perda, onde é que foi? Me desconcentrei, sabe? Então, se tu volta um pouco para a área empresarial, acontece fatos no teu percurso empresarial que te tiram um pouco do foco, né? Ou é um processo trabalhista, ou algum problema de construção de algum equipamento, né? Ou um roubo na tua empresa, um incidente. O próprio governo muda tudo. O próprio governo muda a regra, né? Muda a regra do que estava valendo. Agora, por exemplo, a questão dos impostos agora, né? Que vem essa mudança absurda aí, que no meio do jogo, né? Agora não é mais futebol, é basquete. Sabe? Então, uma ultramaratona, ela é igual à vida, né? A vida tem momentos que a gente está muito bem, que a gente está comemorando, daqui a pouco a gente está chorando alguma morte de alguém, ou algum incidente, enfim, né? Então, sempre dá para relacionar, e o esporte tem esse poder, sabe? De mostrar que qualquer pessoa tem condição, sabe? Assim como qualquer pessoa que queira empreender também tem condição de empreender, desde que tenha humildade, busque ajuda, trabalhe duro, se prepare para aquilo, estude, né? Busque, enfim, todos os insumos necessários pessoais, né? Nem tanto insumos de produção, mas insumos de construção pessoal do empresário, para que ele possa, enfim, ter sucesso com o seu negócio, né? Assim como tu consegue, então, ter sucesso como um atleta amador, um corredor qualquer, né? Ou qualquer outro esporte, né? E hoje, se o telespectador que está assistindo, se ele quiser, se animou, quer conhecer um pouco mais, como é que ele assiste para poder se inserir nesse mundo? Quem que ele procura? Ele procura o CIST? Não. Infelizmente eu posso falar, ajudar as pessoas falando só, mas primeiro eu sempre indico para as pessoas que procurem um profissional. Busca um professor de educação física, um grupo de corrida, se quer começar a correr, no caso, né? Busca um grupo de corrida, porque é um processo, a pessoa geralmente está um pouco acima do peso, vai ter dores no início, tornozelo, joelho. Da dor a gente não escapa. A dor não tem o que fazer, né? Sempre vai ter no processo, né? Assim como na vida, né? Exatamente. Então, mas eu indico assim, busca um profissional habilitado para isso, ouve as pessoas. Hoje tem muitos vídeos no YouTube, né? Por exemplo, a Conrads, mesmo se você buscar a Conrads, tem centenas de vídeos, sabe? Mostrando o que é a prova, toda a história da prova, vídeos de outros corredores. E aí você começa a se informar e ver que qualquer um pode, porque é simples. Eu pesava 100 quilos. Eu nunca fui um atleta, eu nunca fiz esportes, né? Eu fiquei 20 e poucos anos sendo executivo de uma empresa que eu me incomodava o dia inteiro, chegava em casa e ia comer e beber uma cerveja, sabe? E então dá para melhorar, dá para mudar a qualquer idade, não precisa... eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, eu sou velho. Não, senhor.
qualquer pessoa, qualquer idade pode buscar uma melhoria física e correr suas provas, seja ela de 5, 10, E a 20 vitória, quilômetros, né? ou seja, a superação, ela é diária, né? É diária. É diária. Eu vou repetir um conselho que você deu fora do estúdio aqui para a pessoa que eu estava entrevistando antes. Começa com 3 quilômetros. Começa com 3 quilômetros. Com 1, com 2, Depois, no próximo dia, aumenta 1. Exatamente. E cada dia aumenta 1, e a cada dia aumenta 1. Que em um tempo X você vai estar correndo 90 Exatamente. quilômetros. É isso aí. 1% melhor por dia, a gente chega em 365%. É muito mais melhor até no do ano. que 100, ou seja, em menos de um ano, É. tu é 3 vezes melhor Melhor. do que tu era quando tu começou o teu processo. Então, todo mundo pode, basta querer. E querer é interno. O querer é interno. O desafio é interno, tem que ser interno. É, porque mesmo que eu queira, eu não vou conseguir querer o bastante para te convencer a querer por exato, ti. É. E cada um tem o seu tempo, sabe? Eu tenho um irmão que também não fazia nada, estava gordo e tal, enfim, né? E eu falava algumas vezes para ele, cara, vai fazer alguma coisa, né? Porque irmão a gente se passa de vez em quando com os irmãos. Irmão, amigo. Amigo e tal, fica falando coisas, né? Vai, né? Porra. Tá. Né? E, enfim, e aí no tempo dele, anos falando isso para ele, né? No tempo dele, ele resolveu ir por conta e tal, talvez de tanto eu insistir, de ver que ele precisava mudar, né? Então as pessoas têm o seu tempo, elas muitas vezes ficam priorizando o trabalho, ficam priorizando outras atividades e se esquecem de si, né? E muitas vezes no teu trabalho tu tá doente, tu tá chateado, tu não tá melhorando e tal, e e a solução de tudo isso está dentro de ti. De ti mesmo. Bom, nosso tempo É rápido, né? voa aqui. Não é uma maratona. Não é uma maratona, né? Infelizmente, é uma corrida de 100 metros. metros. Mas quero te agradecer. Imagina. Foi muito bom mais uma vez trazer essa história, contar e falar de um gaúcho daqui, conterrâneo nosso, que fez uma experiência pela segunda vez na África do Sul, fazendo uma maratona, uma outra maratona, 90 quilômetros, morro acima. Gente, é só porque ele é meu amigo que eu acredito que eu vi as medalhas, né? Porque parece até história de pescador. Não, é fácil. Muito obrigada, Eu que agradeço e qualquer coisa que precisarem, por favor, pode me Vamos achar nas redes lá. sociais e tal, aí que eu puder ajudar, estou sempre às ordens. Obrigada. South Africa.